Pessoal, a aula de hoje da disciplina Administração e Economia Rural, do curso de Bacharelado em Economia, vai tratar sobre o tema da elasticidade e sistema de preços. Nesta aula, estudaremos os conceitos relacionados à elasticidade e ao sistema de preços em uma economia, além do processo de elaboração de preços de produtos agropecuários, considerando a elasticidade dos preços. Análise de elasticidade e de sistema de preços. Alguns conceitos básicos, eles nos favorecerão para entendermos um pouco como que funciona essa elasticidade e sistema de preços. Na literatura de economia rural, a utilização do conceito de elasticidade visa analisar a relação entre as diferentes quantidades de oferta e de demanda de certos bens e serviços agropecuários, devido à alteração dos seus respectivos preços no mercado. Então, essa elasticidade, esse conceito, nos dá a ideia exatamente da flexibilização existente na relação do preço e quantidade demandada e ofertada de certos bens e serviços. A elasticidade, ela pode ser definida como a relação de mudança proporcional na quantidade demandada ou ofertada de um bem ou serviço, devido à mudança proporcional no preço do bem. Por exemplo, a imagem aí mostra a demanda por um determinado produto quando o preço dele está no valor R$1, por exemplo. E quando esse mesmo produto está ofertado pelo preço de 3, a demanda por esse produto, ela diminui ou zera, dependendo da condição. Então, é uma forma da gente ver e perceber que quando há um aumento no preço, que é essa relação de mudança proporcional, consequentemente, vai gerar também uma mudança na demanda pelo produto. A elasticidade de preço da demanda, ela é definida como a mudança percentual da quantidade demandada do produto ou serviço, devido à mudança percentual do preço do produto. Ela descreve o grau de sensibilidade de variação da quantidade demandada de um bem em decorrência de uma mudança no preço. Então, o que isso quer dizer? Que quando ocorre uma mudança no preço de um produto, haverá, consequentemente, também percentualmente uma mudança na quantidade demandada desse produto. As pessoas vão diminuir ou aumentar, dependendo da situação de elasticidade desse preço do produto. Por meio da curva de demanda, sabe-se que quando o preço do bem ou serviço aumenta, a quantidade demandada desse bem ou serviço diminui e vice-versa. Nós já observamos isso numa aula anterior. Então, quando a gente observa a curva de demanda, vamos observar o preço de um bem, de um produto qualquer, aí no exemplo, preço por maçã, e a quantidade em milhões de maçãs consumidas ou compradas durante a semana. Então, quando o preço dessa maçã está em R$4, consequentemente, haverá uma maior demanda pela maçã. Em contrapartida, quando o preço dessa maçã sobe para R$10, há uma redução na quantidade demandada desse produto. Então, a gente observa a curva de demanda que faz essa relação do preço e quantidade do bem quando ele é consumido. Pode haver aumento ou diminuição do consumo da quantidade demandada. No entanto, existem diferenças nos graus de sensibilidade de resposta em relação ao tipo de bem ou serviço analisado. Quer dizer, essa curva não serve para todos os bens ou serviços que são analisados. Existe uma diferenciação
para análise dependendo do produto. Caso ocorra uma redução, por exemplo, no preço do sal de cozinha ou no vinagre, que são bens de reduzido valor e que não possuem bens substitutos, a procura por esses bens não irá aumentar. Então, o sal, que custa em torno de R$ 2,00 o quilo, ainda que haja redução no preço desse bem, as pessoas não aumentarão seu consumo. Caso o preço de um tipo de carro ou de uma televisão venha a se reduzir significativamente, tem-se um aumento considerável na procura por esses bens, que são de alto valor e que possuem muitas marcas substitutas. Devido à relação, né, de valor, de tecnologia, de busca das pessoas pelo diferencial em determinados bens, que eles são considerados como de grande procura, eles, quando têm seus preços reduzidos, as pessoas tendem a procurar mais e consumir mais por esses bens. Em contrapartida, o aumento no preço desses bens também restringe a sua demanda. De acordo com o tipo de bem ou serviço analisado, a variação no preço irá implicar em comportamentos diferenciados na quantidade demandada. E aí nós temos uma fórmula, que é chamada fórmula da elasticidade preço da demanda, que ela é estruturada da seguinte forma. Elasticidade preço da demanda, que é ED, vai ser igual à variação percentual na quantidade demandada pela variação percentual no preço. A variação percentual nas quantidades e nos preços, ela é dada por variação da quantidade percentual, que vai ser igual quantidade final sobre quantidade inicial menos 1 vezes 100. Variação no preço vai ser dada por preço final sobre preço inicial menos 1 vezes 100. Então, quando a gente trabalha da dedução matemática da fórmula da elasticidade do preço da demanda, nós temos elasticidade preço da demanda vai ser igual quantidade final sobre quantidade inicial menos 1 vezes 100, preço final sobre preço inicial menos 1 vezes 100. Então, essa relação, ela vai nos proporcionar conhecermos qual que vai ser a elasticidade preço da demanda. Vamos para um exemplo. Suponhamos que o sorvete tem o preço inicial de equilíbrio de mercado de R$ 5,00. Nós já entendemos como que é a questão do equilíbrio de mercado. Quando o preço que é colocado pelo comerciante, pelo fornecedor, pelo produtor, ele corresponde ao preço que as pessoas vão consumir. Então, existe um equilíbrio entre o que se disponibiliza no mercado e a vontade das pessoas em consumirem. Então, esse preço inicial de equilíbrio de R$ 5,00 e a quantidade demandada inicial de 3 unidades, então, para R$ 5,00, as pessoas têm uma quantidade demandada inicial de 3 unidades. No entanto, com a introdução de uma nova tecnologia mais produtiva, ocorre aumento da quantidade ofertada para 5 unidades. Assim, consegue-se uma redução do preço desse bem, que cai para R$ 4,00. Então, nós temos o preço inicial R$ 5,00 e o preço final R$ 4,00. Houve uma redução. Quando nós trabalhamos com o preço de R$ 5,00, nós temos uma quantidade demandada de 3 unidades. E quando nós trabalhamos com o preço de R$ 4,00, há um aumento na quantidade demandada. Então, assim, nós podemos ver que esse comportamento simplesmente obedece à lei da oferta e da demanda, ou seja, quanto maior for ofertado de um produto em menor preço, isso vai implicar maior quantidade demandada desse produto.
Quanto menor o preço, maior a demanda pelo produto. No exemplo, qual é o valor da elasticidade preço e demanda? Considerando que nosso preço inicial é 5, nosso preço final é 4. A nossa quantidade demandada inicial é 3 unidades e a nossa quantidade demandada final é 5 unidades. A variação da quantidade demandada vai ser igual à quantidade final menos a quantidade inicial, que vai ser 5 unidades menos 3 unidades, são 2 unidades, que vai ser a variação da quantidade demandada. A variação do preço vai ser igual ao preço final menos o preço inicial. Se nós temos o preço inicial 5 e o preço final 4, nós temos aí uma relação de 4 menos 5, que vai ser menos 1. Nós podemos utilizar a fórmula da equação da elasticidade preço-demanda, inserindo esses valores para compreendermos como que funciona. Elasticidade preço da demanda vai ser igual quantidade final 5 sobre quantidade inicial 3, menos 1 vezes 100 sobre preço final 4, sobre preço inicial 5 menos 1 vezes 100. Aí nós encontramos que 66,66 sobre menos 20, nós teremos uma elasticidade de preço da demanda negativa de menos 3,33, ou seja, esse menos, esse negativo aí, 3,33, é a elasticidade preço da demanda, que significa que para cada 1% de variação no preço, a quantidade demandada variará 3,33%. O valor negativo é referente à relação inversa da lei oferta e da demanda. Uma redução do preço acarreta o aumento da quantidade demandada e vice-versa. Um aumento no preço acarreta uma redução da quantidade demandada. A classificação da elasticidade preço da demanda, ela é dada da seguinte forma. Quando o valor do coeficiente da elasticidade preço da demanda, que é o ED, é maior do que 1, diz-se que a demanda é elástica. Isso quer dizer que uma pequena variação no preço do produto resultará em uma variação maior na quantidade demandada do bem. No exemplo dado, a redução de 1% no preço do sorvete resultará em um aumento de 3,33% na quantidade demandada desse produto. Nessa situação, a variação da quantidade demandada foi maior do que a variação do preço. Neste caso, disse que o sorvete é elástico a preços. Então, a elasticidade está relacionada a essa situação. Se você aumenta o preço, você tem uma elasticidade em relação à redução da demanda. Se você diminui o preço, você consegue um aumento na demanda desse produto. Quando o valor do coeficiente da elasticidade do preço da demanda, ED, é menor que 1, diz-se que a demanda é inelástica. Então, uma variação no preço do produto resultará em uma variação menor na quantidade demandada dele. Por exemplo, o aumento de 5% no preço do sal de cozinha pode resultar em uma redução de apenas 1% na quantidade demandada desse produto. Nessa situação, disse que o sal de cozinha é inelástico a preços. O sal de cozinha é um exemplo, porque ele tem um limite de consumo. O vinagre é outro exemplo também, que é muito dado. Então, porque eles não vão ter variação independente de você aumentar o preço ou diminuir. O consumo dele tende a ser constante. Agora, se o valor do coeficiente de elasticidade preço da demanda for igual a 1, disse que o bem possui elasticidade unitária, significando que a variação do preço do produto é igual à variação da quantidade demandada dele. Por exemplo, se ocorre um aumento de 5%
no preço do lápis, pode resultar em uma redução de 5% na quantidade demandada desse produto no mercado. Então, é essa relação aí da elasticidade unitária. Elasticidade preço cruzada da demanda. O coeficiente de elasticidade preço cruzada da demanda mede a relação de demanda entre dois diferentes produtos, ou seja, considerando-se dois produtos distintos, a elasticidade preço cruzada da demanda é uma medida da variação percentual na demanda de um produto X devido a uma mudança relativa ao preço do produto Y. Por exemplo, manteiga e o pão. Se há um aumento no preço da manteiga, se há um aumento no preço do pão e a manteiga ela é consumida junto com o pão, pode ser que haja aí uma mudança nessa relação de consumo. E aí pode-se mudar, por exemplo, o consumo para um produto substituto. Um exemplo disso é a margarina. Então, vamos entender mais a A fórmula da elasticidade preço cruzado da demanda ela é dada da seguinte forma. Elasticidade cruzada da demanda, preço cruzado da demanda, de um produto X e de um produto Y, é igual à variação da quantidade de X pela variação do preço de Y, multiplicado pela variação pelo preço de Y sobre a quantidade de X. Vamos passar aí para entender melhor como que fica essa relação. De acordo com o valor do coeficiente da elasticidade preço cruzado da demanda, é possível classificar os bens em complementares ou substitutos. Complementares são aqueles que são consumidos junto. Por exemplo, pão, manteiga, café, leite e outros. Substitutos são, por exemplo, a manteiga substituída pela margarina. Então, nós temos aí, né, elasticidade preço cruzado da demanda maior que zero. Quando o valor deste coeficiente é maior que zero, significa que os produtos são substitutos. O aumento no preço de um dos produtos está associado ao aumento do consumo do outro produto em questão. Quando o coeficiente da elasticidade preço cruzado da demanda é menor que zero, significa que os produtos analisados são complementares. O aumento no preço de um produto resulta em uma redução no consumo do outro produto em questão. Por outro lado, quando o valor do coeficiente da elasticidade preço da demanda é igual a zero, os produtos analisados não possuem nenhum tipo de relação. Elasticidade preço da oferta. Elasticidade preço da oferta representa a mudança percentual na quantidade ofertada de um produto em resposta a uma variação relativa ao seu preço. Pela lei da oferta, nós sabemos que quando o preço do bem ou serviço aumenta, a quantidade ofertada desse bem ou serviço também aumenta e vice-versa, porque é interesse do ofertante aumentar a quantidade ofertada assim que há um aumento também no preço. E também, de forma inversa, que reduz a quantidade ofertada quando há uma redução no preço desses bens. A fórmula da elasticidade preço da oferta, EO, ela é dada da seguinte forma. Variação percentual na quantidade ofertada por variação percentual no preço. Pela dedução matemática da fórmula, nós temos variação de que percentual da quantidade percentual é igual a quantidade final sobre quantidade inicial menos 1 vezes 100. A variação do preço percentual vai ser preço final sobre preço inicial menos 1 vezes 100. E assim nós temos que a elasticidade preço da oferta, EO, vai ser igual a quantidade final sobre quantidade inicial menos 1 vezes 100 por preço final por preço inicial menos 1 vezes 100.
A fórmula apresentada mostra o valor do coeficiente na elasticidade de preço da oferta, cuja interpretação é igual à da elasticidade de preço da demanda. Suponhamos que um picolé seja comercializado ao preço de R$ 2,00, o preço inicial. A esse preço, os vendedores estão dispostos a ofertarem 6 unidades, quantidade inicial. Se o preço do picolé se elevar para R$ 4,00, que será o preço final, como consequência de aumentos nos custos de produção, os vendedores estarão dispostos a ofertarem 18 unidades, que vai ser a quantidade final de picolés no mercado. Então, vamos observar, se há um aumento no preço, há uma maior disponibilidade de ofertar mais produtos. Assim, qual o valor do coeficiente de elasticidade de preço da oferta desse produto? Dessa forma, nós temos quantidade final, que vai ser 18 unidades, dividido por quantidade inicial, 6 unidades, menos 1 vezes 100, dividido pelo preço final, 4, dividido por preço inicial, 2, menos 1 vezes 100. Assim, nós temos 200 por 100, que vai ser a elasticidade de preço da oferta igual a 2. Desse modo, o valor 2 é a elasticidade de preço da oferta, ou seja, para cada 1% de variação no preço, a quantidade ofertada variará 2%. Nesse exemplo, a variação de 100% no preço, saindo de 2 e passando para R$ 4,00, resultou num aumento de 200% na oferta. Quando o preço era 6, a quantidade ofertada era 6 e passa para 18, o que equivale à mesma proporção de 1 na variação do preço para 2 em relação à variação da quantidade ofertada. Sendo 2 um número positivo, significa que há relação entre esses bens, né, entre o preço do bem e a quantidade ofertada, corresponde a um aumento do preço, acarretando, consequentemente, um aumento da quantidade demandada. E a relação inversa, ela também é dada, é uma relação direta. Se há uma diminuição no preço do bem, haverá também uma diminuição na quantidade demandada. Então, pela lei da oferta, aumento de preço resulta em aumento de quantidade ofertada pelos vendedores. Diminuição no preço corresponde a uma diminuição na quantidade ofertada pelos vendedores. A classificação da elasticidade preço da oferta, nós temos que a elasticidade preço da oferta, quando é maior que 1, disse que a oferta é elástica. Isso quer dizer que uma variação no preço do produto resultará em uma maior variação na quantidade ofertada desse produto, que é aquela relação que a gente falou. Se aumenta o preço, aumenta a quantidade ofertada. Se reduz o preço, reduz a quantidade ofertada. No exemplo que foi dado, o aumento de 1% no preço do picolé resultou em um aumento de 2% na quantidade ofertada de picolé no mercado. Quando o coeficiente da elasticidade de preço da oferta é menor que 1, disse que a oferta é inelástica. Então, uma variação no preço do produto resultará em uma variação menor na quantidade ofertada desse produto. Caso exista, por exemplo, um aumento de 3% no preço do sal, isso pode resultar em um aumento de 1% na quantidade ofertada desse produto. Nessa situação, a variação da quantidade ofertada foi 1/3 da variação do preço do produto. Por isso, ela é chamada de inelástica. Quando o coeficiente de elasticidade de preço da oferta é igual a 1, disse que a oferta tem elasticidade unitária, o que significa que a variação do preço do produto é igual à variação da quantidade ofertada desse mesmo produto. Diante de um aumento de 5%, por exemplo, no preço do lápis, o resultado pode ser um aumento de 5% na quantidade ofertada desse produto.
No sistema de preço dos produtos agropecuários, o que acontece é que eles são determinados a partir da interação das curvas de demanda e de oferta no mercado que se aproximam da estrutura de mercado de concorrência perfeita. O que é a concorrência perfeita que a gente estudou? Que é um tipo de estrutura de mercado que, na verdade, ela não existe. Ela seria ideal, que corresponde a tudo que você oferta será consumido, né? A oferta e a demanda, elas entram num equilíbrio. E essa não é uma realidade. Então, quando se fala de uma aproximação aí dos produtos agropecuários, é porque eles têm uma tendência de seguir essa estrutura de mercado de concorrência perfeita, contudo, esse tipo de concorrência perfeita, ela não existe efetivamente. Então, a determinação do preço dos produtos agropecuários por meio da interação das curvas de oferta e de demanda ocorre quando a quantidade ofertada e o preço que está disponível vão estar em equilíbrio quando a quantidade de um bem ofertado e o preço for aceito. O preço de mercado do produto agropecuário será o preço de equilíbrio, PE. No entanto, devido a algumas especificidades dos mercados rurais, os preços dos produtos agropecuários costumam variar bastante pela sazonalidade, pelo produto que é de uma determinada época. Então, isso tudo faz com que haja uma variação. Devido às características de perecibilidade dos produtos do setor rural, os produtores de grãos que detêm condições de armazenar o produto, eles conseguem negociar preços mais altos, já que não precisam vender imediatamente e a preços reduzidos, podendo estocar o produto e comercializá-lo quando o preço de mercado estiver mais alto. O inverso também pode acontecer. Quando você tem o produto, precisa diminuir o preço desse produto para conseguir vender todo o estoque que tem. Considerando o caso de, por exemplo, avicultores, que são os criadores de frango, que necessitam negociar com certa rapidez o preço das aves com as agroindústrias processadoras de carne, o que acontece? Se eles não conseguirem colocar o produto deles dentro do prazo de produção, eles poderão ter prejuízo, uma vez que o ciclo de vida do frango é curto e seus custos de produção são elevados. Assim, os produtores não têm como barganhar preço igual quem trabalha com grãos, tendo que aceitar o preço de equilíbrio do período em que os frangos atingirem a maturidade, uma vez que isso é preferível a incorrer no prejuízo representado pelos altos custos de manutenção do plantel de frangos. O sistema de preço dos produtos agropecuários é influenciado pelas especificidades dos mercados rurais, sobretudo pela sazonalidade da produção, por fatores climáticos que afetam a disponibilidade e a qualidade do produto agropecuário e pela perecibilidade dos produtos.